No século XIII, vastas áreas do nosso país estavam despovoadas e encontravam-se cobertas de matos e bosques. A distribuição da população era muito desigual devido às características geográficas e ao processo de reconquista. Assim, a população, que na época seria cerca de 1 milhão de habitantes, encontrava-se essencialmente no norte e no litoral do país e era predominantemente rural. Existiam, contudo, algumas cidades importantes. No norte, Braga, Porto e Coimbra. No sul, Lisboa, Santarém, Évora e Silves. Por direito de conquista, o território pertencia ao rei. No entanto, grande parte dele foi sendo doado a nobres e a membros do clero. Como se explica esta situação? Os nobres e o clero tiveram um papel muito importante na conquista e formação de Portugal. A guerra era então uma atividade permanente e nessa época a cavalaria e o pesado armamento eram essenciais. As táticas de guerra envolviam combates a cavalo, com guerreiros defendidos por poderosas armaduras de ferro. A compra do cavalo e do armamento implicava pesados custos e o seu manejo exigia grande treino e perícia. Estas condições favoreceram a formação de um grupo social especializado na atividade guerreira, a nobreza. Quanto ao clero, a sua atividade essencial era rezar pela comunidade, ajudar a desenvolver as terras conquistadas e, por vezes, dedicavam-se também à função guerreira, tendo-se até formado ordens religiosas militares. Estas ordens desempenhavam um papel muito importante durante a Reconquista e a sua ação fez-se sentir em especial nas regiões fronteiriças, uma vez que necessitavam de ser defendidas dos ataques dos muçulmanos. Mas como sabemos hoje tudo isto? Através de documentos da época, como esta carta de doação que vos vou ler. Eu, Dom Afonso, rei de Portugal, concedemos a vós, Dom Guilherme de Corny, a herdade de Atoguia para que a povoeis. Damo-la, portanto, a vós de herança e aos vossos sucessores, e isto fazemos pelo bom serviço que nos prestastes. Como acabaram de ouvir, aquele nobre ficava na posse de uma grande terra. Os senhores de terras, assim doadas, as honras, ficavam isentos do pagamento de impostos ao rei. Porém, os moradores dessas terras eram obrigados a pagar tributos e a cumprir as regras estabelecidas pelo seu senhor. Também as terras senhoriais do clero, os coutos, estavam isentos do pagamento de impostos, enquanto os seus moradores dependiam do senhor. Foi por estas razões que durante os séculos XII e XIII se foram reforçando estes dois grupos sociais, o clero e a nobreza, que possuíam grandes senhorios e detinham grandes privilégios. Vejamos agora como se vivia num senhorio nobre. O senhorio compunha-se geralmente de terras onde se cultivavam cereais, vinhas e pomares e de grandes extensões de pastos e bosques. Numa zona mais favorecida do senhorio, o nobre erguia o seu paço ou palácio. A zona do paço era constituída pela morada do senhor e da sua família, as casas dos trabalhadores, os estábulos, os celeiros e a capela. A casa do senhor tinha muitas divisões, geralmente escuras e frias. Eram aquecidas por lareiras e decoradas com tapeçarias. Junto do paço viviam os servos domésticos
que asseguravam tarefas ligadas à casa do senhor, incluindo as tarefas de artesanato. Estes servos não possuíam terras. Eram alojados pelo senhor, mas não podiam abandonar o senhorio quando queriam. Também o cultivo das terras do senhor era assegurado por servos e homens livres. Os servos estavam ligados à terra, impedidos de a deixar. Pagavam ao senhor uma renda proporcional à produção do ano em serviços, a que se chamava geiras, ou em produtos. Eram muitas as obrigações a que estavam sujeitos os moradores dos senhorios. Vamos ouvir. Os moradores darão 1/5 do pão, do linho, dos legumes, dos alhos e cebolas. Plantarão vinhas e após o 3º ano darão 1/6 do vinho. Mais um frango pelo São João. E darão pelo Natal uma fogaça de 2 alqueires, um bom galo e 10 ovos. Na Páscoa, um bom frango, uma fogaça de 1 alqueire e um cordeiro. Da caça darão lombo e do urso 2 patas. Dos coelhos, depois da 3ª noite à caça, dar-se-á um coelho com a sua pele. Os pescadores darão 1/10. Ferreiros e outros artesãos darão 1 soldo de foro. Quem tiver animal utilizado em carretos, dê 1 dia de trabalho. No entanto, nem sempre estas obrigações eram cumpridas. Quando eram cometidas infrações pelos moradores do senhorio, era o senhor que exercia justiça e aplicava as penas. Só nos casos muito graves se recorria à intervenção do rei, quando a pena prevista para o crime cometido fosse a pena de morte ou o corte de membros. A vida de um senhor era muito diferente da dos restantes habitantes do senhorio. Vejamos agora como eram as suas refeições. Os nobres, em regra, faziam 2 refeições por dia. O jantar entre as 10 e as 11 da manhã e a ceia entre as 6 e as 7 da tarde. A comida era muitas vezes posta em cima de grossas fatias de pão, que no final da refeição eram dadas aos mendigos ou lançadas aos cães. Alimentavam-se especialmente de carne. A caça era abundante nos matagais e nas coutadas, terras que os membros da nobreza e do clero reservavam para a criação de animais bravios. Comiam ainda aves domésticas, cabritos, porcos e vitelos. O peixe, o marisco, a baleia e a lampreia faziam parte também da sua alimentação. O vinho acompanhava as refeições juntamente com o queijo, a manteiga, os ovos, as frutas e os doces. As refeições dos servos eram muito diferentes. Eram constituídas por caldos de legumes com cereais. Raramente, estes comiam carne ou peixe. Como viste, a guerra era a principal atividade da nobreza. Em tempo de paz, os nobres, através da caça, das justas e dos torneios, treinavam-se e ocupavam o seu tempo. Também jogavam xadrez e organizavam serões onde ouviam jograis e trovadores que diziam poesia e tocavam instrumentos musicais. Podemos imaginar estes serões em salas iluminadas com tochas e achotes enresinados, velas de sebo e lamparinas de azeite.